Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está conseguindo fazer as suas atividades, mas espero que todos estejam muito bem. Hoje é dia 9 de junho de 2021, quarta-feira, e nós vamos falar um pouquinho de história e geografia sobre os territórios ainda restantes indígenas e dos quilombolas, ok? Então, para começar, vamos relembrar como surgiram os quilombos. Lá na época da escravidão, os negros escravos tentavam de todas as formas resistir, fugir daqueles maus tratos absurdos, da forma como eram tratados. E eles fugiam dos locais que estavam escravizados. E quem conseguia fugir sem ser capturado ou morto ia para o meio do mato, nos lugares bem de difícil acesso, e começaram ali a formar os quilombos, chamados quilombos, as comunidades desses negros que fugiam da escravidão, tá? Por isso que a gente chama de remanescentes, que é o que sobrou, né? E hoje eles, nesse mapa aqui, ó, do Brasil, é de 2016. Tá meio defasado, mas dá para ter uma noção da quantidade de comunidades ou tribos quilombolas que temos espalhadas aqui no nosso país, nosso Brasil, tá? Vamos falar primeiro da nossa região, que aqui é Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, que tem as comunidades ainda, né? Aqui na região Nordeste, onde tem o maior número de comunidades quilombolas. Por exemplo, aqui na Bahia são 718 comunidades que vivem os quilombolas, esses negros remanescentes, tá? E em todo o país temos as comunidades. Todas as regiões têm. São poucas, mas tem. Então podemos dizer, né, que as comunidades quilombolas representam, né, uma forma de resistência às diferentes formas que tinha de dominação, né? Então elas têm uma ligação muito, muito forte ainda com a sua história, com a sua trajetória, e elas preservam seus costumes e cultura trazida por seus antepassados, tá? Elas é um conjunto grande de grupos sociais e de povos e comunidades tradicionais. Lembrando que quilombola é, por lei, reconhecida, é um reconhecimento dos direitos desses grupos sociais, tá? Garantido pela Constituição Federal Brasileira de 1988, tá? Que obriga, né, o Estado brasileiro e seus agentes políticos a ter programas sociais, de políticas públicas, para garantir os direitos humanos e adequados, por exemplo, à saúde, à educação, ao trabalho, tá? Entre outros. E vale lembrar aqui também, meninos, que quilombos não tem só aqui no Brasil, não, tá? Em todos os países que teve escravidão, tem quilombos, certo? Tem no Caribe, tem na América do Norte. Logicamente que na América do Sul está concentrado maior quantidade, tá? Mas tem em todo o mundo. E um dos quilombos mais conhecidos aqui do Brasil foi o quilombo dos Palmares, né? Onde concentrou o maior número de negros que fugiram da escravidão, que é chamada como uma forma de resistência ao sofrimento que eles passaram na mão desses colonizadores, né? Não dá nem para mensurar o tamanho da violência que era usada contra eles de todas as formas possíveis. Aqui em Goiás mesmo tem bastante comunidades quilombolas. Em média, assim, mais ou menos umas 70 comunidades de quilombolas.
E nesses quilombos, elas expressam a cultura deles através da alimentação, danças, músicas, religiosidade. Eles cultivam a cultura que eles trouxeram lá do país, de origem deles. Da mesma forma, aconteceu também com os indígenas, né? Eles têm muitas tribos remanescentes hoje espalhadas pelo Brasil, e inclusive aqui na nossa região. Mas para vocês verem uma comparação, por exemplo, em 1722 a 1769, aqui em Goiás, olha a quantidade de tribos que tinha, né? Tinha Carajá, Chavante, Caiapó, Goiá. Hoje assim, o mapa território de 2010 já mostra que aqui no nosso estado, por exemplo, estado de Goiás, os grupos remanescentes de maior quantidade, tá? Então, nós temos os abacanoeiros lá em Minasul, que eles trabalham com pesca, como guias, né, nos rios. Tem em Rubiataba os tapuia e em Aruanã os carajá, tá? Lembrando que esses tapuias do Carretão, eles são grupos que é uma mistura de quilombolas com índio chavante, tá? E eles moram na periferia. Eles não vivem em uma tribo separada, tá? Em reserva. Já os Carajá, eles moram em Aruanã e trabalham como guias e barqueiros, tá? E esse Avá-Canoeiro, que são um grupo composto apenas de índios que vivem na reserva em Minasul. Isso, meninas, são só alguns exemplos, tá? Mas tem outras tribos, outras denominações, e elas estão crescendo bastante, justamente porque com essas leis que obrigam o governo a mantê-los nos seus territórios demarcados deles, né? A gente sabe que tem muitas reservas sendo desmatadas. Enfim, se vocês forem ler o assunto, tem muita informação, além dessa que nós estamos falando aqui, tá? Então, é muito importante entendermos essa parte. E pelos dados aqui em Goiás, há mais ou menos 8.583 índios, tá? E apenas 336 moram em terras indígenas, tá? E desses, somente 279 índios goianos falam suas respectivas línguas. E não sei se alguém conhece, já foi em Aruanã, tem muitos índios lá e eles vivem de artesanato, que chama atenção pela beleza do artesanato deles. Para entender um pouquinho melhor, tem uma atividade, tem um texto que chama Territórios Indígenas e Quilombolas, com algumas informações também, tá? Para enriquecer o seu conhecimento, e tem atividades que vocês vão responder conforme o texto, certo? De português, vamos relembrar um pouquinho a pontuação, que eu estou feliz, que tem muitos alunos que já estão usando a pontuação, que não usavam, fazendo de conta que não existia pontuação, e já estão fazendo uso, fico feliz. Mas é com a prática que vamos aprendendo, não é? Então, aqui na primeira atividade, você vai pontuar só com ponto de interrogação ou de exclamação, tá? Só um desses dois que você vai usar. Você vai olhar a frase e vai tentar adequar, ver se é uma pergunta ou se é uma exclamação, tá? Na segunda atividade, já vai usar ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Agora é com você. Vamos ver se você está realmente aprendendo e entendendo o uso correto da pontuação, tá? Então, faz tudo assim com muito amor, com muito carinho. Presta bastante atenção, que com certeza você conseguirá fazer a sua tarefa e aprender. Eu sempre falava para meus alunos lá na escola que nós nunca saímos da sala de aula da forma que entramos, porque sempre aprendemos alguma coisa nova na aula, tá? Sempre. Se você chegar na escola, entrar para a sala de aula e for embora, e alguém te perguntar o que você aprendeu hoje, e você falar nada,
Faltou o quê? Atenção. Porque sempre estamos aprendendo com a fala da professora, dos colegas, com a de vocês mesmos, que às vezes sana alguma dúvida e fala, agora eu entendi, e explana para todos os colegas ouvirem, da forma que nós fazemos em sala de aula, tá? Então, vamos ficar atentos e ao que está acontecendo ao nosso redor, as conversas, ver o que é interessante, o que é importante, certo? Então tá ok. Até amanhã.